caracterizações que podem nos ajudar a fazer um processo melhor. Então, eu vou apresentar para vocês um material que a gente fez, enfim, para poder discutir um pouco esse assunto, muita coisa que a gente já apresentou na outra formação que tivemos sobre a questão da avaliação já foi apresentado. De qualquer forma, esse é um material que pode também nos ajudar a pensar um pouco esses elementos específicos de final, de fechamento de nota, né? Então, vamos lá. Então, a ideia é tentar apresentar para vocês, então, esses dois assuntos, que é o acompanhamento e o diagnóstico a partir da avaliação online, né? Então, só para relembrar, aqui é uma coisa que a gente já vinha discutindo no outro encontro, que a avaliação, ela tem 3 tipos básicos, né? A avaliação, ela pode ser diagnóstica, ela pode ser formativa e pode ser somativa, né? Então, ou seja, uma avaliação diagnóstica, ela tem que ser uma avaliação de entrada para saber de fato como as coisas estão, né? Uma avaliação de processo, né, ela é uma avaliação mais formativa, em que ela analisa não só o resultado final, mas também como foi o processo de construção do conhecimento do aluno. E o terceiro tipo de avaliação, que é a avaliação somativa, então, que só analisa o processo e faz uma análise a partir do que foi diagnosticado inicialmente e aí soma o resultado final, né? Então, aqui a gente tem que observar que o importante do nosso contexto todo não é só fazer uma avaliação somativa, né? Não é só agora verificar tudo que foi executado, né? E poder somar uma nota e poder fechar o semestre. Eu acho que o mais importante é a gente ter um vínculo das 3 avaliações nesse momento, que é poder identificar que os nossos alunos não vão ter o mesmo rendimento que teriam se tivessem no ensino presencial, né? Então, a gente sabe que o rendimento é menor e que o nosso processo também não foi, de certa forma, o ideal. Portanto, nós não devemos só centrar o nosso foco na questão da soma, então, e aí fechar a nota de forma impessoal, nesse sentido. Bom, algumas questões que talvez a gente possa iniciar a nossa reflexão, que o parecer, esse parecer do Conselho Nacional de Educação foi lançado lá em abril e foi revisado depois, então tem um item específico que o Conselho falou sobre a questão da avaliação, né? Então, ele diz, então, o que é interessante nesse momento de pandemia deve se preocupar, ou as instituições de ensino devem se preocupar. Isso aqui vale para todos os níveis, tá? Desde o ensino fundamental até o ensino superior, né? Então, o importante aqui está dito, né, que ajustar os cronogramas, reorganizar os calendários, né, conforme esse processo. Então, o que ele está sugerindo aqui, né? Que as avaliações e exames de conclusão do ano letivo de 2020, das escolas e instituições aqui, porque o Conselho ele se refere de forma geral, deve-se evitar o maior número de reprovações e abandono do ensino fundamental médio, né? Aqui ele está falando porque foi uma consulta que foi feita para 2 escolas de ensino fundamental e médio, mas depois eles estenderam para todos os níveis, né? Mas o que o parecer está, no fundo, apontando? Que nesse período que nós estamos é um período extremamente excepcional e que a gente tem que tomar um cuidado para não exatamente avaliar os alunos da mesma forma que um período normal, porque nós poderíamos gerar um excessivo aumento de reprovação e um abandono de estudos, né? Ainda mais no ensino superior, em que esse abandono, de certa forma, ele está localizado principalmente nos primeiros semestres, e nós sabemos que, nós não termos um vínculo anual com os nossos alunos, mas um vínculo semestral, uma situação como essa poderia ainda por cima prejudicar ainda mais esse desenvolvimento dos alunos, né? E aí, então, o Conselho sugere criar algumas alternativas e sugestões de como poderia se dar esta autoavaliação. Então, o que é interessante? Que eles adotam uma postura de avaliação formativa, né? Não só uma avaliação somativa, mas formativa. Então, tem uma preocupação, por exemplo, de fazer uma autoavaliação, um diagnóstico de como é que está, né? Ofertar salas virtuais aqui, enfim, para que se pudesse tirar as dúvidas, né? Observar, enfim, atividades de sondagem, porque eles têm consciência que nós teremos prejuízo em relação ao conhecimento que foi atingido nesse momento e à quantidade de aprendizagem, né? De certa forma, observar aqui, sugere-se, então, lista de exercícios, outras atividades pedagógicas, né? Nós podemos tomar como exemplo aqui as interações que a gente tem feito com o Moodle, né? Como instrumento de avaliação diagnóstica, né?
e a partir da devolução com os estudantes, algo que a gente está sempre orientando vocês a fazerem, tanto a Nureive quanto eu estamos fazendo essas assessorias com vocês, para que vocês pudessem dar esse retorno para os alunos, né? Utilizar videoaula, utilizar relatórios sobre o uso das ferramentas, né? Elaborar, de certa forma, materiais didáticos que possam criar vínculos, não só o slide, mas também outros materiais. E aqui o último item, que eu considero um item fundamental, que é fazer uma avaliação online individual ou em pares sobre os temas de estudo. Então, lá pelas tantas, ter esse olhar um pouco mais personalizado, porque nós, obviamente, estamos passando por um cenário diferenciado e nós não podemos ter o mesmo nível de expectativa que teríamos num processo normal, né, onde houvéssemos aulas presenciais, porque nesse momento a gente tem toda uma situação especial. Portanto, situações especiais exigem também um tratamento especial em relação aos alunos. Então, mesmo que lá pelas tantas eu tenha algum aluno que tenha alguma dificuldade de acesso, algum aluno que talvez não tenha participado de todas as atividades, é nesse momento, no final, no processo final, que a gente precisa agora observar que lá pelas tantas, eles têm um rendimento mesmo que seja no final do processo, mas que a gente possa observar algumas partes de como foi feito esse processo, mesmo que não tenha seguido à risca todos os itens, mas avaliar o que de fato ele conseguiu, mesmo que seja pouco, e levar em conta isso, e depois, então, mesmo que a gente não tenha todo o rendimento suficiente nesse semestre, que nos próximos semestres a gente adote posturas enquanto instituição e fazermos programas de nivelamento, reforço de estudos, para que a gente consiga recuperar esse espaço. Então, essa nota do Conselho, ela está preocupada exatamente com o excesso de reprovação e o excesso de abandono. E nós também, claro, como ensino superior, também estamos preocupados com isso, porque nós temos também essa questão de não deixar que esse momento se torne mais um desafio para os estudantes, né? Então, a gente não quer ser mais um empecilho para os alunos, mas tentar, de certa forma, contribuir para que eles possam aprender, mesmo que menos do que a gente desejava, né? Então, alguns aspectos importantes, né? Aqui a gente orienta nesse sentido, né? Porque quando a gente olha para trás, né? Quando a gente olha para trás, a gente tem que observar o diagnóstico da turma, ou seja, verificar como é que a gente começou esse processo e verificar como é que a gente está terminando, né? Também observar o seguinte: nós temos que fazer uma autoavaliação, no sentido de que nós também tivemos que aprender muitas coisas nesse momento, né? Será que o meu aprendizado foi suficiente? Será que eu comuniquei o suficiente aos meus alunos? Será que eu os motivei o suficiente para que eles pudessem participar? Será que eu dei todas as informações suficientes para que eles tivessem clareza quanto ao exercício de atividades? Então, é importante também, nesse momento, que nós, como docentes, a gente faça uma autoavaliação para verificar se nós conseguimos instruir e nós conseguimos mostrar todas as possibilidades de construção de conhecimento que nós poderíamos ter feito. Então, lá pelas tantas, se eu não fui muito claro, se eu não fiz uma comunicação muito adequada, deixei a desejar com poucos e-mails lá pelas tantas, eu também posso levar isso em conta quando eu vou fazer a avaliação. Um ponto também que a gente deve se colocar nesse espaço, né, é a questão de ter uma conversa mais individual. Então, nesse final de período, não precisa necessariamente sempre ser só aula, né? Mas reservar um espaço para que a gente possa fazer um atendimento mais individual, conversar com os alunos, ou em duplas, ou em trios, para que se possa ver como é que está de fato esse aprendizado, né? Então, se eu não conseguir, a partir do momento que ele não fez uma ou duas atividades, e está me faltando alguma nota, que eu possa também compensar nesse sentido, né? Para que se possa, então, ter essa conversa e poder medir isso. Lá, precisamos fazer uma avaliação na hora, né, para poder exatamente flexibilizar esse processo, tá? Um outro aspecto importante que a gente deve levar em conta na avaliação não é só a aprendizagem, mas é também a participação. Então, também levar em conta os indicadores que estão postos no Moodle, os indicadores que foram postos nas ferramentas como o Google Formulários, para verificar de fato como é que está isso. Então, isso também é um indicador de aprendizagem, né? Então, a gente notar esses aspectos. Outra questão também importante, né? Os alunos, eles têm uma certa preferência por trabalhos em grupos em muitas coisas. Não em todas as coisas, né? Mas tem muitas atividades que podem ser feitas, principalmente online, que as atividades em grupo têm um bom rendimento. Então, talvez usufruir um pouco mais, mesmo que esteja agora no final do semestre, fazer alguma atividade que possa ser, nesse sentido, mais organizada em forma coletiva. A gente tem mais aí duas
2, 3 aulas ainda, né, com o exame, né, mas de qualquer forma que a gente tem um pouco esse olhar. Então, lá pelas tantas, fazer uma diversidade na forma como a gente atende esses alunos. E, é claro, a questão de ter uma avaliação do questionário. Nós não vamos ter CPA esse semestre, pelo nosso momento que a gente está passando, nós vamos ter CPA só no próximo semestre, então ele vai agregar a questão da infraestrutura e das turmas. Então, como nós não teremos a CPA esse semestre, vocês viram que nós não tivemos comunicação, também é importante que vocês tenham acesso de como foi, como não foi, né, para que se possa, então, lá pelas tantas, se a gente tiver que começar o novo semestre desse jeito novamente, que a gente consiga já ter alguns aprendizados dessa prática de como foi isso, tá? E aqui, é claro, aquelas informações relativas ao processo de avaliação, então, o cuidado com a construção da ferramenta, que são aqueles termos que nós já adotamos, já refletimos sobre isso no encontro que fizemos sobre a avaliação. É isto desta primeira parte, e vamos ver, temos pessoas que estão participando no chat conosco. Não, Magda, não vamos te perdoar hoje, tá? Não, tô brincando. Como é que está Bento falar nisso? Recuperou aí a energia? Estão com água potável agora? Estamos com energia, mas não estamos com a luz, com a água ainda, mas até amanhã vai regularizar, espero, até amanhã, né? Vai chegar, né? Nós achávamos que não podia piorar. Sempre pode, né? A vantagem é que ela está em isolamento, então se ela não tomar banho, ninguém vai perceber, só ela mesmo, né? Então, aqui a Gladys está falando, a Gladys está perguntando se não tem poço lá em Bento. Não, poço só tem lá em Veranópolis, Gladys. Lá o pessoal pega o auxílio emergencial sem poder, Gladys. Não posso falar nada, porque aqui na cidade onde eu vivo também teve muito problema. Tu fica quieto que tá lá das grotas e tá pior do que Veranópolis, tá? Eu nem ia falar contigo hoje, eu só ia escrever, mas eu resolvi me manifestar, tá? Aqui a gente armazenou tudo em vários baldes, então os banhos são em baldes agora. Os banhos são banho tcheco. Mas tomar banho nesse período não é aconselhável, Magda. Acho que não. Mas que banho? Nesse frio, enforca o banho. Estão entendendo por que os franceses tinham os perfumes bons? Por aí. Muito bem. Aproveita a quarentena e gasta todos os perfumes, senão vai vencer tudo. A Janaína aqui também está colocando que ela fez a questão da avaliação individual, né? Então, essa questão de ter uma autoavaliação, né, como uma forma de ação pedagógica, isso é bem importante. Mas a gente queria só, na verdade, começar esse processo, né, apresentar algumas informações. A Núria também vai falar algumas questões para nós, para que a gente pudesse, então, ter um diálogo sobre isso, né, para a gente poder, enfim, compartilhar algumas dúvidas, alguns medos que a gente possa ter, né, e ter essa clareza do cenário que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Eu queria colocar, na verdade, queria questionar vocês, porque a nossa intenção é ouvir um pouquinho, como a gente está acompanhando mais de perto a questão mais pedagógica e de organização das postagens do Moodle e dos instrumentos que vocês estão criando, acho que algumas ressalvas são importantes a gente considerar. E no decorrer dessas 2 últimas semanas, eu vejo alguns questionamentos dos profs com relação, o que eu faço com o fulaninho que não me entregou tantas atividades, ele está pendente em algumas outras atividades, e aí eu não tenho como considerar nem a presença dele. Como que né? Foram dúvidas que foram surgindo nessas 2 últimas semanas de assessoria, assim, bom, fulano vai reprovar porque, na verdade, ele não conseguiu acompanhar o mínimo, ele não conseguiu apresentar nenhum tipo de atividade, ele foi sendo acompanhado durante todo o processo, e aí eu pergunto, né, vocês se preocuparam em trazer os registros desse acompanhamento, quer dizer, aquele aluno que efetivamente ele não tem condições de ser aprovado nesse processo, né, e essa reprovação está relacionada ao quê? Né, a ausência, a não presencialidade, não retorno das atividades, como que vocês pensam proceder dentro dessa lógica, né? A segunda questão é também com relação aos tempos mais estendidos, né? A gente vem discutindo isso desde o início do semestre, que a gente precisa ressignificar também os tempos, né?
qual é o tempo que os alunos têm para nos dar retorno frente às atividades. E aí eu posso relacionar esses retornos com a presencialidade, com o registro da presença ou da falta, né? O que a gente precisa ter muito claro é que a gente tem casos de alunos que tiveram muitas dificuldades no decorrer do processo, mas acompanharam este processo. E aí é o que a gente se refere com aprovação mínima. Quer dizer, esses alunos vão ser aprovados por quê? Porque quando eu vou fazer uma análise do processo de construção de conhecimento e de aprendizagem desse aluno, eu preciso balizar e referenciar por ele mesmo, né? Qual é o parâmetro que eu tenho, né? Então, se eu tenho uma Amanda, por exemplo, que iniciou com muitas dificuldades e foi avançando, mas ela continua apresentando dificuldades, bom, qual foi o avanço da Amanda pela Amanda mesmo? Tá? O parâmetro é sempre o aluno na sua individualidade. E aí, ali, quando o Ulisses traz, né, as possibilidades de registro, as possibilidades de atividades, ou mesmo essa atividade que a prof. Janaína disse que faz, né, que faz com a turma, mas faz individual, o parâmetro de avaliação não é da turma, é de cada aluno que faz parte daquela turma. Então, isso é importante a gente considerar, né? Por quê? Porque a gente sabe que nesse retorno, né, todas as outras estratégias vão ter que ser pensadas. Sejam os cursos de nivelamento, sejam os encontros em pequenos grupos, sejam pequenas oficinas, quer dizer, a instituição sabe, né, que vai ter que estar organizada para ofertar esse tipo de atividade, né? Mas a gente também sabe que nós tivemos alguns casos isolados de alunos que não acompanharam em nada os processos, né? E aí a gente não consegue mensurar, a gente não consegue fazer comparativos, a gente não consegue verificar e muito menos avaliar o processo. Bom, esses são casos de reprovação. Mas, conversando com todos vocês nesse período, ou grande parte de vocês, o que a gente percebe é um movimento bastante intenso de conseguir, de considerar todo o processo vivido individualmente por cada um deles, né? E, sim, no retorno, né, a gente poder, então, estar auxiliando nessa retomada, né? A gente percebe, assim, eu vou falar do curso de pedagogia mais específico, e vocês devem estar fazendo os acompanhamentos, os coordenadores mais em específico, né, ou mesmo a fala dos alunos, quando eles conversam, né, o desejo de continuar na instituição, né, mesmo que sejam com menos disciplinas, e essa é uma orientação que a gente tem feito, a gente quer que eles mantenham o vínculo, independente da quantidade de disciplinas que eles possam vir a se rematricular, mas que eles mantenham o vínculo institucional para que a gente possa, né, devolver a eles todos esses processos que ficaram falhos durante o nosso isolamento, né? Então, pensar nesses instrumentos agora é importante. O que eu também sugiro para vocês, que é muito importante, que a gente também vem trabalhando nas assessorias, é a importância das retomadas. Quer dizer, se passou todo um semestre, né, trabalhando conteúdos, desenvolvendo habilidades e competências, mas o aluno também precisa ter uma síntese das principais ideias, dos principais conceitos, da essência, né, que foi trabalhada nas unidades curriculares de cada um de vocês. Então, isso vocês podem explicitar, vocês podem registrar no próprio Moodle, né? Então, estamos chegando ao final da disciplina, o que precisa ter? Até porque eu percebo que vocês foram criando instrumentos muito diversos, né? Uns com portfólio, outros com projeto de pesquisa, quer dizer, tem uma infinidade de instrumentos avaliativos que vocês foram ressignificando também. Muito bem. O que efetivamente esses alunos precisam trazer, inserir nesses instrumentos que vocês estão solicitando? Então, é aquilo que a gente fala dos indicadores, né? Que indicadores esses instrumentos trazem para mim verificar efetivamente esse processo de construção de conhecimento e a aprendizagem. Quer dizer, qual é a aprendizagem mínima? Quais são as habilidades mínimas que este professor, que esse aluno conseguiu construir a partir das intervenções e das mediações que foram feitas nos encontros online, né? E ali a gente vem também discutindo nos outros encontros de formação, ou instrumentos, né, aplicativos,
Essa semana de cursos online, especificamente mais na área da educação, e para que todo mundo participou, eu conversei um pouquinho com a Prof. Magda, acompanhei um pouco da VET, o que a gente percebeu, né? As pessoas estão sedentas de pelo menos ter a confirmação de que aquilo que elas fizeram enquanto escolha metodológica sejam assertivas, tá? E a gente, não de forma intencional, mas aconteceu uma relação entre cada uma das oficinas que foram feitas. Porque a gente começou a falar de estratégias de intervenção online, depois a gente falou de avaliação, e a Prof. Gabriela trouxe, né, alguns aplicativos, sugestões de aplicativos para a gente poder utilizar, né? Depois o Ulisses trabalhou a questão do Classroom, e aí a Patrícia trouxe a vivência dela enquanto docente, e a gente encerrou a semana com a abordagem mais voltada para ciências com a professora Ana, atividade da professora Gladys com relação à matemática. Quer dizer, esses cursos, provavelmente, eles vão ser resgatados no retorno das aulas, né, no sentido de usar os próprios cursos e ampliar essas cargas horárias no sentido de possibilitar o resgate daquelas perdas que a gente teve no processo. Tá? Então, que a gente fique atento para isso, né? Eu sempre defendo a ideia de que o aluno precisa estar informado de como ele está sendo avaliado, de como o processo aconteceu e o que é esperado dele a nível de aprendizagem. Isso também a gente conversou numa das formações que a gente fez. Então, queria, né, fomentar. E aí, é isso mesmo? São essas dificuldades, né? Aqueles alunos que não acessam o Moodle há muito tempo, qual é a forma de acompanhamento que vocês estão tendo? Né? O que vocês estão criando? Ele não enviou as atividades pelo Moodle, ele está enviando por onde, então? Por onde vocês estão recebendo essas atividades? Como que vocês podem acompanhar aquele aluno que não dá a resposta diretamente, né, no Moodle em específico? Bom, eles têm que postar a tarefa, mas eles não postaram, mas eles enviam a tarefa, eles fazem isso. Como que vocês organizam esses tempos? Tudo isso a gente precisa pensar, porque agora é o período de fechar todo esse processo, né? E aí a gente volta para a importância dos registros. Se eu tenho registrado o acompanhamento individual dos meus alunos, tranquilo para mim fazer o fechamento desse processo avaliativo. E aí, pessoal, é isso mesmo? Como diz o Pode ativar as câmeras aí, por favor, quero ver se está todo mundo aí, porque às vezes acontece do cara ligar, botar na reunião, cair fora, né? Vamos ativar as câmeras aí, porque eu quero ver se não é um perfil fake aí, né? Por favor. O Ulisses quer fazer a chamada, ele quer saber se nós estamos... Eu tenho a chamada, eu preciso olhar, ver se vocês estão aí mesmo, porque às vezes acontece do cara botar... Eu tenho experiência em casa, assim, então, Pedro liga aí o computador, desliga o microfone, e o microfone e azar para o professor. Não que vocês façam isso, é claro, né? Mas e aí, como é que está essa questão da avaliação e tal? Acho que a gente tem que se colocar também no lugar dos alunos, né? Ter essa empatia de saber que não é fácil para ninguém, né? Então, para nós não é fácil, imagina para eles, né? Que dúvidas vocês têm? Como é que tá essas dificuldades aí? Por favor. Socializa a nossa conversa, Beno, dessa semana, a preocupação, as devolutivas. Socializa com o grupo, que foi bem bacana. Eu ia dizer, Berna se pronuncia. Eu ia dizer, Berna se pronuncia aí. Os olhares aí, lado, né, Ulisses? Exatamente. Exatamente, isso aí. Mas, não, essa semana eu compartilhei com a Nuri, acho que mais foram as preocupações, porque também na semana passada foi fechamento de notas de APS, né? E aí, fazer o trabalho com as gurias de primeiro semestre é um desafio bem grande, porque tem um processo, penso eu, que não só de produção, mas também, acima de tudo, de socialização entre elas, né? Porque desse entendimento de um trabalho colaborativo, de todo mundo fazer o esforço, de não fazer uma coxa de retalhos, mas as coisas precisarem fazer sentido. Eu percebi que foi um desafio muito grande, especialmente na pedagogia, se comparado com as turmas, sabe?
as gurias de primeiro semestre exigem um pouco mais, assim. E aí é um pouquinho aquilo que a Nuri disse, os desafios pontuais das gurias, né? Aquela colega que não consegue acessar o Moodle porque não tem internet direito, que faz o trabalho manuscrito e fotografa, né, Nureive? Fotografa o trabalho e encaminha para a prof, conseguiu 2 dias depois. Eu preciso dar sentido, porque se é para ela eu não aceito, ela vai embora, né? Então, me parece que esses são os desafios principais, assim, da gente ser justo, ao mesmo tempo a gente conseguir mobilizar para o conhecimento, sabe, intermediar essa sede de buscar. Eu tive um outro caso de uma menina que fez muito pouco, mas ela disse, prof, eu reconheço que eu fui atrapalhada no semestre, não foi por falta do grupo se organizar, não foi por falta de orientação, mas eu me perdi. Então, eu acho que tem esse processo, quando bem acompanhado, os nossos estudantes também percebem, né, Nuri? E eu tive um outro caso que não fez nada, né, que nunca apareceu, que a gente fez o esforço sobre-humano para conseguir, mas eu não conhecia a aluna, então, nesse caso, não tem também o que fazer, né? Eu acho que são casos e casos, né? Essa questão, por exemplo, casos e casos, no sentido assim, nós tivemos muitos alunos, por exemplo, eu tive vários alunos que me mandaram e-mail, que tinham dificuldade de pagar a internet, né, que não conseguiam assistir às aulas ao vivo, ou a questão, por exemplo, de ter uma dificuldade de não saber lidar com a questão online. Então, nós temos professores que não sabem lidar com o online, imagina o aluno, né? Então, esse processo foi muito novo para todo mundo, né? Então, o que acontece? De fato, no chat já tem experiências, então, algumas vezes o aluno tem uma dificuldade para mandar para um lugar, manda por e-mail, manda por WhatsApp. Esse semestre foi atípico, né? Então, nós temos como conseguir avaliar os alunos sem utilizar todo o processo formal que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que continuar formalizando, continuar colocando o processo de uma forma organizada, mas a gente sabe que foi tudo diferente. Então, ok, mandou por e-mail, beleza, agora vamos tentar no próximo semestre, tentar pegar todo mundo desde o início para todo mundo mandar pelo Moodle. Mas se não deu para um lado, vamos tentar do outro. Agora, no final do semestre, né, a gente não pode adotar aquela ideia de que a avaliação é oportunidade. Você não veio, então não vai, né? Ou seja, não apareceu, não come. Não tem isso, né? Quer dizer, a avaliação não é isso. Tem que ver se o cara aprendeu. Então, se tiver que agora, no final do semestre, mesmo com pouca participação, mandar um e-mail, dar uma ligada e tal, beleza, vai lá, vamos ver como é que tá, marca uma reunião, ver se foi, se não foi, né? Então, se chegou no resultado, se aprendeu alguma coisa, beleza, show de bola. Agora, se o cara não tá nem aí, é outra coisa, mas é difícil ter esses casos, né? A gente tem poucos casos de alunos que não estão nem aí com a coisa. A maioria está querendo, mas tem muitos que têm dificuldade para ter esse acesso. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco mais, digamos assim, eu diria que nós teríamos que ter esse olhar de qualquer forma, mas na nossa instituição isso é mais indicado ainda, porque o nosso próprio carisma é isto. Nós temos que olhar de forma humana para as pessoas. Então, a gente tem que ver que as pessoas têm dificuldades, né? Mas tem gente que nos engana. Gente, é sério. Tem gente que nos engana sem a gente saber. Não é porque o nosso aluno vai tentar nos enganar que a gente vai ficar preocupado porque tem alguém enganando. A gente tem que se preocupar com o bem das pessoas. A gente tem que fazer o bem e pronto, né? Se alguém enrola ou engana, paciência. Eu não vou sair no prejuízo, né? Talvez quem saia seja a pessoa que fez esse tipo de coisa, né? Por isso que eu acho que o processo de autoavaliação é muito legal, porque a pessoa também acaba se enxergando, sabe? Não é só uma mão de uma via só, sabe? Essa troca da pessoa conseguir se perceber mesmo do processo, e as autoavaliações são muito legais, vem indicadores super interessantes, né? E acho que a Prof. Núria ele pode falar também que a gente acompanhou as assessorias, né? Está acompanhando dos professores, e eu falo agora por experiência minha nesse semestre, eu procurei trabalhar com as avaliações que eu propus para que eles entregassem por diversas formas. Então, se eles quisessem fazer isso de forma escrita,
se eles quisessem devolver a avaliação oralmente, ou se eles quisessem fazer a gravação de um vídeo. Então, também pude perceber ao longo desse período que alguns alunos têm mais facilidade em devolver a avaliação falando, se saem melhor no falar do que no escrever, e eles mesmos colocaram que isso foi um ponto bem positivo, porque eles aprenderam a mexer com outras tecnologias e também, ao mesmo tempo, eles se identificaram mais com alguns formatos de devolver a avaliação, que para eles ficava muito mais confortável do que se eu desse só uma única opção. Me manda o ensaio escrito, me manda isso nesse formato especificamente. Então, dar essa oportunidade também foi uma forma que eu encontrei de fazer com que eles aderissem mais aos instrumentos de avaliação propostos. Eu penso que eu acho que foi um dos nossos desafios também, né? Por mais que a gente fale das diferentes tipologias de instrumentos avaliativos, a gente ainda foca muito na questão dos registros, né? Enquanto a avaliação. E aí a gente precisa desenvolver aquilo que a gente fala de outras habilidades, para que eles sejam competentes também em outras áreas, né? E a competência oral é algo importante, que talvez a gente foque mais especificamente naquelas unidades curriculares que trabalham produção textual, né? Ou na apresentação da APS como um todo, né? Na parte, lá na pedagogia, a gente tem algumas atividades que são mais práticas. A Prof. Nadine trabalha muito a questão do movimento, da expressão corporal, quer dizer, que são outras linguagens que a gente também precisa trabalhar, não só a nível de educação básica, mas a nível de ensino superior também. E acho que isso a gente vai identificando também algumas potencialidades nos alunos, né? Provavelmente, para aqueles alunos que fizeram, né, e aí experiência externa também na instituição, né, algumas pessoas a gente descobre o talento em gravar pequenos vídeos, por exemplo. Eles se saem muito bem na gravação do vídeo. Outros se destacam muito nos podcasts, quando eles relatam, quando eles contam, quando eles se expressam oralmente por outros meios, né? Então, acho que isso é importante. E nós, assim, e eu mais especificamente, acompanhando um pouco do trabalho de cada um de vocês, a gente percebe também onde vocês foram se desenvolvendo mais, né? Quais eram as limitações iniciais do processo e o quanto vocês avançaram usando outras linguagens, buscando outras alternativas e outros instrumentos. Então, é um processo mútuo de aprendizagem entre todos nós, né? Bem bacana os depoimentos. Mais alguém quer colocar? Um por vez, pessoal, sem pânico. Vamos respeitar a vez do colega. Prof, no Google Meet, a gente tem que desenvolver uma partezinha onde tenha o bonequinho se chamando a mãozinha, para um por vez. Agora é a minha vez de falar. Eles estão mexendo agora, o Meet vai mudar algumas coisas, vai ficar parecido com o Zoom, né? O Zoom tem mais recursos do que o Meet. Mas não ficou para trás, eles já estão fazendo outras coisas, né? E aí, quem mais? Tem algumas contribuições aqui no chat, né? A professora Luciana, o professor Isidoro diz que está tudo certo, né? Com acompanhamento personalizado. A Prof. Lu também considera bastante positivo o contato frequente com as alunas, e ela vai propor uma avaliação bastante interessante semana que vem, que é um sarau, né? De língua portuguesa. Então, muito bacana a ação, né? O professor Rodrigo coloca aqui como está fazendo as devolutivas individuais, né, diferentes formas. A Cris também disse que foi um semestre mais tranquilo, em função também, eu acho que às vezes o tema, a ementa da disciplina nos proporciona às vezes uma abertura e uma flexibilidade maior, às vezes de escolhas, né, ela trabalha literatura infanto-juvenil. A Vivian também falou da questão da autoavaliação lá com o pessoal da VET, né, e eu acho que isso é importante também, né. A Gênesis também considerou todas as avaliações enquanto processo no decorrer
né? E bem bacana. A Nadine levantou a mão, pode falar agora. Eu acho que esse acompanhamento foi bem diferente mesmo esse semestre. Eu disponibilizei até o telefone, às vezes elas me ligavam para comentar sobre como elas estavam se sentindo sozinhas, não da disciplina. E aí eu passava para a Nuri também alguns casos, e o WhatsApp, Moodle, e-mail, foi um acompanhamento assim, quase corpo a corpo virtualmente. Foi bem isso que eu senti, né? E não perdi ninguém, veio todo mundo junto. Tá? Eu acho que foi bem interessante, foi um desafio também, eu tive bastante dificuldade com a parte tecnológica, a Núria acompanhou de perto, mas eu acho que eu consegui, né, eu acho que sairia uma notinha 8,5 para mim, Ulisses, se fosse para avaliar a parte tecnológica dos professores, eu acho. Não posso opinar, eu não acompanhei. E então agora é só desenvolver mais, acredito que tem um monte de coisa para fazer, né, como tu sempre fala e nos puxa, tá? Acho que é isso, Nuri. Legal. A Viviane também, Prof. Viviane, disse que diversificou bastante os instrumentos, né? E eu acho que foi um aprendizado para todos. E acho que isso que a Nadine fala também é um desafio que nós temos no nosso retorno, né? Porque nós sempre defendemos uma educação humanizada, aquela questão do atendimento individual, de poder olhar cada sujeito dentro da sua individualidade, né? E a gente estendeu esses atendimentos, né, às vezes invadindo um pouco a nossa privacidade e a nossa vida pessoal, né? Aos poucos a gente vai ter que ir retomando isso no retorno, sem perder a nossa identidade, mas entendendo que essa é a FAMUR, esse é o jeito de trabalhar da FAMUR, né? A gente vai queimando todos os cartuchos até que a gente seja assertivo e consiga os retornos dos quais a gente necessita efetivamente, né? Então, o que a gente quer é que a gente mantenha a ideia de que eles precisam, sim, né, se desenvolver, como disse o professor Ulisses, que eles encaminhem os documentos, que eles encaminhem as atividades sempre pelos meios institucionais. Então, hoje a gente tem o Moodle e a gente tem um e-mail institucional. Esses são aqueles que podem validar efetivamente a nossa ação docente, né? Estamos vivendo numa exceção onde a gente abriu esses processos e foi reeducando os nossos acadêmicos também, né? Até para que a gente pudesse ter um respiro. Mas eles tiveram a escuta e isso foi muito bacana. E eu vejo que esse foi um diferencial importante, conversando com outras instituições, eu já dizia isso para a professora Roberta, ainda nas nossas reuniões de rematrícula, de que nós estamos um passo à frente, porque nós pensamos em muitas ações assertivas muito antes de que elas pudessem vir a surgir, que as dificuldades viessem a surgir. E isso é um ponto positivo. E a fala das meninas, né, especificamente da pedagogia ali, acompanhando alguns cursos, é o desejo de permanecer com o vínculo na instituição dentro das suas possibilidades. Então, até isso também, né, a instituição fez um movimento assertivo para que a gente possa, né, como diz Pena, o Ricardo não está aí, mas o Rodrigo está, né, bom, eles vão se matricular numa disciplina, que pena, poderia ser 2, poderia ser 3, mas eles vão se rematricular. Então, a gente não vai ter a evasão desses alunos, a gente vai ter a permanência deles, né? Então, é esse jogo agora, é essa ação que a gente tem feito bastante assertiva, né? Então, acho que bacana, né, o depoimento, enfim, que vocês colocaram. Da minha parte era isso, Ulisses. Ana? Eu só fazer um comentário, né, acho que além das atividades de aula, esse semestre eu tive um desafio duplo, né, que foi a orientação do TCC1, que era a minha estreia na orientação, e já iniciei fazendo as orientações online, né, e eu fiquei bastante apreensiva, né, acho que muito que vem com o que a Berna falou da APS, né, mesmo sendo alunos de final de curso, ainda tem alunos que têm um pouco de receio com algumas tecnologias, mas no final das contas, para essa atividade, para a maioria dos alunos, eu acho que foi positiva, tendo em vista que eles, alguns, por exemplo, não teriam que se deslocar até a instituição normalmente para fazer no horário anterior da aula, ou chegar mais cedo, ou vir um dia para fazer a orientação, e acabou que eles conseguiam encaixar nos seus horários, né?
Então, eu fiz orientação, teve alunos que orientavam às 9 horas, teve aluno que orientava às 9h30, né? Então, também de acordo com o horário de trabalho deles, né? Então, foi bastante positivo. E aí, a partir disso, a gente aprendeu até, já usava um pouco, né, dos textos compartilhados lá do Google Drive, né? Alguns não sabiam, né? E a gente foi trabalhando. Então, acho que foi bastante positivo nesse sentido, né? E das APS, o que eu tive de retorno também dos professores foi que muitos alunos surpreenderam, né, justamente por esse contexto, né, a gente viu várias produções, né, a gente viu ali nos drops da APS, a gente viu lá o abraço, como é que é a banca do abraço, como é que era, Nadine? A banca do beijo. A banca do beijo. Ah, era Correio Elegante, eu sabia que era da festa junina, né? Não pode, professor Ulisses, beijo nessa época. Não pode beijo nem abraço. E então eu acho que foi bastante produtivo nesse sentido, né? E também estou tendo retorno dos alunos muito nessa questão de que eles estão entendendo que é o sistema agora, nesse momento, não é porque nós queremos, mas porque nós precisamos, né? E eles estão se adaptando. Então, para mim, está sendo bastante desafiador, né? A Prof. Nureide, que está fazendo o acompanhamento mais perto lá comigo, o Ulisses também, né? Mas a gente tem umas abordagens diferentes nesse contexto, né? E isso também é um desafio, né? Porque a gente trabalha num contexto lá com a medicina veterinária, né, professor Ulisses? Em virtude das aulas práticas, onde a gente tem que fazer realmente o híbrido, né? Lá a gente está fazendo o híbrido, né? E aqui na unidade do centro a gente trabalha todo não presencial, né? Então, acho que foi bastante bacana, acho que eu percebi dos colegas um engajamento muito forte, né? E eu queria parabenizar a todos por estarem saindo, com certeza, mais fortalecidos desse desafio. E agradecer a Ulisses e a Nuri por todo o suporte que nos deram durante esse semestre. Que agradecer nada. Quando tiver o próximo encontro, trazer um presentinho, né? Preferencialmente alguma coisa para comer. Dia 31 de julho, tu já está acumulando... Não, é assim, ó. Esse ano eu ia pagar a festa. Ele já faz aniversário 31 de julho. Esse ano gente, a gente tem até guardado dinheiro para pagar a festa. Né? Mas não vai dar. Passa a Patrícia aí que eu vou conversar com ela. A gente vai fazer um... Não, pode pagar para todo mundo aí. Quiser fazer aí. Essa coisa de primeiro aí não vou mandar, não. O que eu vou fazer? Gente, vamos encerrar então, porque tem gente que tem aula, né? Isso. Um obrigado a todo mundo que participou, né? Grande abraço. Eu vou deixar, então, a gente sempre deixa gravadas essas reuniões e disponibilizado para que vocês possam também poder fazer uso dessa, caso tenham interesse em poder rever algum assunto, né? Então, uma boa noite, bom final de semana para todo mundo e vamos encerrando, né? Para a gente poder encerrar bem esse ciclo e não vamos desistir que a coisa tende a melhorar, né? Um abraço. Até mais, gente. Um abraço a todos.